Oi, pessoal, bom dia. Desculpa, tá tentando resolver a questão do eco aqui. Também estava me incomodando. Vamos lá para o nosso segundo dia de aula. Estão me ouvindo? Tá saindo para vocês aí, gente? Ah, então tá. Sim, eu estou ouvindo. Ótimo, ótimo. É porque tinha gente falando que tinha. Não, já tá ok, já tá todo mundo me ouvindo, né? Então, perfeito. Então, vamos começar nosso segundo dia de aula, gente. Lembrando que esse projeto é apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, através do digital Cultura Presente nas redes 2, tá bom? Não sei se todos que estão aqui hoje estavam aqui ontem, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre o que é o operacional, a sua importância, né? Nos teatros, né? Porque como vou fazer um resuminho básico aqui, que eu falei ontem. Todo mundo, quando vai num espetáculo, pensa muito na produção do espetáculo em si, vai assistir, mas não entende o que tem por trás, todo um planejamento, né, de deixar o teatro preparado, né, para receber o público, receber os artistas, né, e isso inclui limpeza, manutenção, segurança, muito recepção, bilheteria. Então, tem muita coisa por trás para a gente deixar o teatro preparadinho para receber públicos e artistas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da parte burocrática, das partes mais... eu falo que é mais chatinha porque é chatinha mesmo, né? Tem muito da ação, operacional da ação, e tem a parte de documentos que a gente tem que estar muito focados, muito atentos, que isso pode, sim, levar a um fechamento de um teatro, pode embargar algum evento. Então, a gente tem que ter muito cuidado em estar com todas essas documentações em dia. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também, tá bom? A gente parou aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ontem, só passando aqui um pouquinho do que foi falado, né? Todo o nosso conteúdo do curso, né? Que nós falamos da importância do operacional, a responsabilidade do setor e as equipes responsáveis, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do que é o IFAM, que a gente também fala de equipamentos tombados, né? A segurança do trabalho e as responsabilidades técnicas. Esse vai ser o conteúdo de hoje, tá? Então, nós vamos lá para o IFAM. O que é o IFAM, né? Porque, como eu falei ontem, a gente tem... Eu trabalho com 2 teatros tombados, né? O Teatro Riachuelo e o Teatro Prudente. Eu estou indo para mais um teatro, que é o Teatro Ecovila Rehap, dentro do Jardim Botânico. Então, assim, são equipamentos tombados, em que a gente tem que ter muito cuidado com toda a movimentação que se faz dentro desses teatros, né? A gente não pode fazer qualquer coisa sem uma modificação radical sem uma autorização prévia, tá? Do IFAM. Então, o que é o IFAM? Né? Ele é responsável em proteger e promover os bens culturais do país, né? Assegurando a permanência para as gerações presentes e futuras, né? A gente não pode permitir a depreciação desses patrimônios, né? E garantir a preservação desses bens. A gente tem tantos bens históricos que isso causa, né, de pessoas que pretendem derrubar esses bens e são protegidos por esse instituto, né, que não permite. A partir do momento que o equipamento é tombado, você não pode modificá-lo e tem que permanecer do jeito que está, né? Então, para ser tombado, o bem tem que também passar por um processo administrativo, né? E ser registrado de que ele é um bem tombado.
Então, qualquer intervenção, como eu falei, tem que ter uma autorização prévia. Eu vou contar um pouquinho para vocês da história do Teatro Riachuelo que eu ouvi. No meu primeiro dia de teatro, né, quando eu fui contratada, ia ter uma coletiva de imprensa para falar sobre o teatro. E quando eu ouvi que a Opportunity, na época, tinha comprado aquele espaço todo do Teatro Riachuelo ali no Passeio, que é praticamente um quarteirão. Só que ele dava acesso, ele dava acesso a princípio para o Evaristo da Veiga, quem conhece ali a área, que é atrás, ali do batalhão, onde é nosso carga e descarga, e a Rua das Marrecas. E eles compraram aquela parte do teatro justamente porque ele dava a entrada principal para a Rua do Passeio, né? Que é a rua mais movimentada, que dá direto para o metrô. Só que ali, eles compraram para ser são torres, né, empreendimentos, salas comerciais. E quando eles compraram, depois que eles se deram conta que era um teatro tombado, um cinema tombado, que eles não poderiam fazer qualquer modificação. E eles falaram assim: caramba, o que eu vou fazer agora com o teatro? A gente não deu, o que eu vou fazer com esse cinema, com esse espaço? A gente não sabe administrar, a gente não tem a menor noção do que fazer com esse espaço. E aí chegaram na empresa onde eu trabalho, né, para poder gerir o espaço. E começou a conversa, e de cinema passou para o teatro, né? A gente pode mudar essa atividade, né, de cinema para teatro, mas continua como um espaço de cultura. Mas eles ficaram nesse dilema. Compraram um espaço que a princípio eles iriam demolir, né? Mas depois eles viram que o espaço era tombado e que eles não poderiam fazer essa demolição, não poderiam mudar o propósito do espaço, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Antes de você também adquirir um espaço, você ver esse espaço, né? E ter esse cuidado. Eu estou botando aqui, eu estava fazendo uma pesquisa, né? E para vocês verem que Cine Palácio, né, alguns anos atrás, e o Teatro Riachuelo hoje. Você vê de uns anos para cá, era um cinema, você vê até que estava em cartaz ali na época, Homem-Aranha, Piratas do Caribe, e o Teatro Riachuelo. A fachada é a mesma coisa, né? A mesma, né? O letreiro, quando a gente foi fazer do Teatro Riachuelo, a gente teve que pedir uma autorização para entender como poderia ser o modelo, para aprovar, né, que seria desse modelo. O Cine Palácio é da época também que a gente teve que, por uma homenagem, né, ao período do Cine Palácio. Então, a fachada é praticamente a mesma, né? Foi um restauro, um trabalho de restauro, em que a gente teve que permanecer desta forma, né? Dentro do teatro, vocês podem ver que também a primeira foto é uma foto da década de 40, tá? Do cinema da década de 40. E a foto do lado colorida é a foto do teatro hoje. Então, você vê que a estrutura, né, foi um trabalho de restauro de anos e que a única coisa que tem aqui que foi modificada totalmente foram as poltronas. E as poltronas realmente não tinham a menor possibilidade de ser reaproveitado, né? Então, as poltronas, né, o carpete em si, foi tudo novo, mas as paredes, a madeira, tudo, né, até o lustre, é da época do teatro, do cinema. Então, assim, esse lustre, ele desce, são 106 lâmpadas que tem aí, que a gente tem que trocar. Né? Aqui tá, a foto ficou estourada da década de 40, não dá para ver direitinho, mas aqui em cima tem a lâmpada, tem o lustre, né? Então, modificações, né, eu fico sempre muito... As pessoas da época do cinema, a fachada era tombada, a fachada é tombada, então permanece. Então, tudo ali, o espaço, quem conhece teatro, convido a vocês também, a gente fazer um tour pelo teatro, vocês verem as portas do teatro da época, tudo, tudo, tudo. Até na época do
da obra quebrou um espelho do foyer que eles teve que pedir autorização para trocar o espelho, né? E eles foram conferir se o espelho realmente estava quebrado e estão trocando um espelho, né? Um espelho por outro, a gente não ia fazer mais nada, era um espelho por outro. E eles pediram, a gente teve que pedir autorização para a troca desse espelho, para vocês verem. Então, assim, hoje a gente até queria fazer mais obra, ter mais até acessibilidade para os setores de cima, né? Mas isso também é uma coisa que requer uma autorização para eles, porque teria que ter um elevador, né? Porque é tudo acesso de escada para os dois setores de cima, e teria que fazer uma obra para botar um elevador, né? Mas mudaria a característica do espaço. Então, assim, você pode ver que muitos espaços de antigamente não tem acessibilidade, né? Não tem tanta acessibilidade como os espaços atuais. Então, a gente peca nisso por ter esse espaço tombado. Mas você vê que não mudou, né? Assim, de um para o outro não mudou nada, né? Então, é praticamente a mesma coisa, olha. É incrível, assim. As pessoas do cinema de antigamente, quando vão no teatro, teve um senhor que um dia me emocionou muito. Ele entrou no teatro e ele começou a chorar e eu não entendia por que ele estava chorando. E ele chorando porque ele falou, eu não me imaginava me ver vivo entrando nesse espaço novamente, porque eu fiquei muito triste quando ele fechou e imaginei que ele poderia virar qualquer outra coisa, menos voltar a ser o que ele era antes, né? E quando ele entrou e ele viu exatamente como estava, ele começou a chorar. Fiquei completamente emocionada, perdi o chão nesse dia com ele. Mas é isso, então assim, e a mesma coisa o Teatro Prudente, que era o antigo Teatro Manchete, né, que é da emissora, a mesma coisa, a gente também teve que pedir uma autorização para mudar a cor do espaço, das poltronas, que era vermelha, a gente passou para azul, então, mas isso foi só uma mudança de cor, não teve uma mudança na estrutura, então tudo que você faz dentro desses espaços que requer uma mudança de qualquer que seja, você tem que pedir autorização, tá? Cores, quando teve a obra, a gente tem todas as paletas das tintas para a gente poder comprar igual, para poder pintar. Então, assim, tem esse cuidado. Não pode fazer qualquer coisa nesses espaços, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem alguma perguntinha? É, então, a gente teve essa. Entendi aqui a pergunta. Então, antes de eu falar sobre isso, é só essa questão aqui do IFAM, né? Que os espaços tombados têm essas características, né? Mas é muito bom a gente trabalhar em lugares que tem, assim, esse, por exemplo, tem mais de 100 anos de história. Então, a gente tem que respeitar o espaço, né? É, de 100 anos de história, começou como cinema, agora como teatro, e a gente vai fluindo. Eu não entendi a questão do banheiro que me falaram aqui. Eu vou pular para outra pergunta, mas eu não entendi essa. Tá? Então, só dar uma pinceladinha aí na questão do patrimônio para as pessoas entenderem como é delicado trabalhar em setores, em espaços como esse. Agora, a gente vai falar sobre segurança no trabalho, tá, gente? Que é uma coisa muito importante. Ah, tá. Tem essas peculiaridades, né, gente? A gente tinha um sanitário que era muito, muito, muito ruim, mas isso foi um design, porque na verdade a gente
teve essa característica, mas do lado de fora a gente pôde fazer uma coisa mais moderna. E aí a gente teve um design que na hora no banheiro fez um sanitário que era empacado para os meninos. E depois a gente teve que fazer a troca. Então, isso com o dia a dia, a gente foi vendo que não era um sanitário útil, principalmente para os meninos, era um mictório. E aí a gente teve que fazer uma troca correndo, porque não foi viável, não era viável o que foi realizado, entendeu? Mas são coisas que na prática do dia a dia a gente vai vendo e vai observando, né? Como as coisas vão funcionando. Agora a gente vai falar sobre dois assuntos que são muito importantes, que é a segurança do trabalho, tá, gente? Segurança no trabalho, a gente sempre fala que trabalha com produção, trabalha com né, em teatro, é informal, né? Todo mundo acha que é oba-oba, né? Só porque trabalha em teatro, trabalha com eventos, mas não é assim. Toda vez que a gente trabalha com esses setores, tem as suas leis, tem as suas regras e tem que ter, sim, a segurança, tá? Então, assim, a segurança no trabalho, uma das coisas muito importantes que a gente também faz é o treinamento contra incêndio, é a prevenção de incêndios. Você pegar a sua equipe e fazer o treinamento de incêndio, né? Então, para que fornecer esse treinamento? Primeiro que salva vidas, então você tem uma equipe treinada, né, para qualquer tipo de pânico durante um evento, você ter essa equipe preparada para socorrer as outras pessoas que não estão preparadas é fundamental. Essa prevenção, porque ela combate, ela treina até para impedir que aconteçam qualquer coisa, e deixa a sua equipe mais segura, né? Até mesmo para reduzir danos materiais e danos, né, claro, para as pessoas. Então, a sua equipe saber aonde sair, manter a calma de do público é muito importante, né? Porque tem um pânico e a sua equipe não está preparada para isso, aí o pânico vai ser generalizado, né? Vai ser o caos. Então, o que você aprende nesse treinamento? Você aprende nesse treinamento de como descobrir um incêndio, a ouvir o alarme, a saber as rotas de fuga, né, do espaço, você saber qual o telefone de contato, né, saber como ajudar as pessoas que são deficientes, né, pessoas com deficiência, desculpa, e pessoas com dificuldade de locomoção, né? Saber os processos de evacuação, então orientar as pessoas, né? Saber como sair com as pessoas, tudo. Isso é fundamental, gente, é fundamental para as pessoas entenderem como é esse processo. Não criar um caos. Imagina um teatro com 1000 pessoas e você ter tocar o alarme de incêndio e você não ter esse preparo da sua equipe, você não ter o preparo, né, de como sair. São as primeiras a sair, deixa todo mundo. A gente sabe que na hora do pânico, do caos, todo mundo vai saindo, e você ter a sua equipe junto com a equipe de brigada, né, que também foi o que eu falei ontem, de ter o brigadista também é fundamental ali. Você ter a sua equipe, ter esse brigadista fazendo todo esse suporte para a evacuação de um espaço, isso é fundamental de ter esse treinamento, tá? Então, o treinamento, ele pode ser fornecido uma vez ao ano, tá? Para as pessoas que já fazem, né, é tipo uma reciclagem. Mas também, como o teatro também tem muita rotatividade, a gente sabe que as equipes, né, vão se renovando, então o ideal é ter uma vez ao ano esse treinamento, tá? Mais para as pessoas novas e as pessoas que já costumam fazer, ter essa reciclagem, né, de como fazer a evacuação. Sempre é bom ter essa reciclagem também, tá? Então, pelo menos uma vez ao ano, tem que fornecer esse treinamento, né, para garantir que as pessoas estejam familiarizadas com a segurança, né, e que sejam sempre lembradas das ações a serem tomadas se houver fogo. Então, é muito importante. Quem faz esse treinamento?
às vezes a própria equipe mesmo de segurança, de brigada, que você contrata para a sua empresa, ela pode fornecer esse treinamento, né? Tem o treinamento teórico e tem o treinamento prático, que eles costumam fazer em umas empresas mais distantes, em que você realmente veste a roupa, né? Apaga fogo, vê como é que... É muito legal, é muito legal. A gente vai fazer agora para a nossa equipe. No próximo mês, eu acho que a gente já está fazendo para a nossa equipe. Então, assim, é muito legal esse tipo de treinamento, porque deixa realmente a sua equipe mais segura, né? E todo mundo conversando, falando a mesma língua no período no caso de pânico, né? E de incêndio, né? Outra coisa muito primordial para a segurança do trabalho são os equipamentos de EPI, tá? Deixa eu só ver aqui. Os equipamentos de EPI, gente, é o equipamento de proteção individual, né? Outra coisa que eu tinha comentado é sobre... A gente trabalha muito com maquinário, a gente trabalha com equipamentos pesados, né? Vara cênica, iluminação, cenografia, né? Materiais pesados, né? Que requerem um cuidado. Então, principalmente as pessoas que trabalham com esses equipamentos no palco, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? O brigadista fica ali o tempo todo cuidando ali, olhando, acompanhando uma montagem de evento, e para isso ele também precisa ficar atento ao a esse cuidado, se a pessoa está usando cinto, né? Se está trabalhando na altura, se está usando cinto, se está usando um capacete, né? Se está usando uma luva, a vestimenta adequada. Então, assim, como eu falo, tem que ficar no pé dessas pessoas, porque pode sim haver um acidente, né? Na aula anterior eu falei sobre isso, sobre a gente já teve em um teatro que caiu a vara cênica na cabeça de um técnico, ele estava sem capacete, ele teve danos graves, né? Mas graças a Deus ele está bem, mas teve danos e que poderia ter sido evitado. Desculpa, gente. Desculpa, minha cachorra estava aqui e implicou com a outra. Como eu estava falando. Ai, desculpa, gente. Então, como eu estava falando do material de EPI. Esses são os materiais de EPI. Eletricista tem que ter uma bota adequada, tem que ter uma luva específica. Trabalhando com até a própria limpeza. A limpeza tem que estar com luva para poder pegar o lixo, né? Não trabalhar sem luva. A bota adequada, a botina, né? Que eles costumam usar também. Porque estando com uma sapatilha, trabalhando com uma sapatilha, tá trabalhando com água, pode escorregar, pode cair, né? Então, a equipe de manutenção é a mesma coisa, luva, bota, vestimenta adequada. Quem estiver no palco, tá com cinto, tá com um capacete, tá com óculos, se estiver trabalhando com algum tipo de ferragem que possa ir no olho, né? Máscara, né? Hoje a gente, né, tá cansado de usar máscara, mas é necessário usar por causa do Covid. Mas na época da nossa obra que a gente estava na estreia do Teatro Riachuelo, a gente ainda está com muita poeira, muita poeira. E os artistas ensaiavam de máscara, porque para não afetar a voz deles, não afetar, né, a saúde deles, porque estava levantando muita poeira ainda, né, com o finalzinho de obra.
né? Quem faz obra em casa sabe que qualquer coisinha tem uma poeira. Então, assim, tinha que ter a utilização das máscaras. Então, os artistas ensaiavam todos de máscara. Então, ter esse cuidado com o seu funcionário, com as pessoas que estão trabalhando, evita acidentes. Isso é primordial. A gente precisa evitar esses acidentes, tá? Então, com isso, tem que ser cobrado, sim, a utilização dos equipamentos, do EPI, tudo certinho para não termos nenhum problema de acidentes, né? Que evita acidentes. Mesmo, tá, gente? Mesmo, a gente tem que ficar no pé. Pode ser chato. Ai, não, mas tem que usar, gente. Tá bom? E isso é fundamental ter o brigadista, né? Não só a gente, mas também ter a equipe de brigada que faça esse acompanhamento também dessas montagens, das desmontagens, para poder cobrar também da equipe que esteja usando o material corretamente. Tá bom? Então, falei um pouquinho aqui sobre a segurança de trabalho, né, que são as duas coisas fundamentais, é o treinamento contra incêndio e o material de EPI, tá? Que são coisas que as pessoas não deixam, as pessoas realmente, elas acham besteira, gente, acham besteira, tá? A gente teve um simulado de incêndio esses dias no passeio, mas para o final do ano já vai ser o laudo da Glória, do Prudential. E às vezes as pessoas ignoram, acham que é brincadeira. Um simulado de incêndio, gente, só voltando aqui um pouquinho, o simulado de incêndio é quando o prédio ele agenda e faz o simulado mesmo. As pessoas têm que sair do espaço e ir para um local. Tá? É como se fosse um incêndio mesmo. E nesse simulado, você tem que descer, sair pelas escadas corretamente, não pode sair de elevador, tem que fazer todo o acompanhamento. Você tem uma pessoa responsável pela fila, pela saída, tem o principal da fila, que eu esqueci o nome, e tem o encerra-fila, que é uma pessoa que fica responsável em guiar as pessoas até o seu local, até o local, o porto seguro, né? E o encerra-fila que vai conferindo os andares se realmente está vazio, se a gente não deixou ninguém de fora. Então, a gente fez esse simulado para ver se estava tudo certo. Esse simulado costuma ser de 1 a 2 vezes ao ano. Então, é importante fazer isso, né? Para você ver como é frente-fila, isso. Frente-fila e encerra-fila. Então, assim, a gente teve esse simulado que foi importante para dar essa continuidade, para levar mais a sério o treinamento. Então, a gente teve esse simulado e a gente vai fazer um treinamento com a equipe também de incêndio. Então, vou encerrar aqui a parte da segurança do trabalho e eu vou para outra partezinha, que é sobre as responsabilidades técnicas. Tá? As responsabilidades técnicas de um teatro, o que seriam todas as documentações que são pedidas, que têm que ser renovadas anualmente de um espaço. Tá? Isso a gente faz muito junto. Algumas coisas são feitas com o despachante ou com a equipe jurídica. Mas o operacional está completamente envolvido nisso, por quê? Porque são serviços que são agendados, são realizados através do operacional, tá? Por quê? O operacional, um extintor de incêndio, um extintor, uma recarga de extintor. Quem faz? Quem orça essa recarga? É o operacional. Quem faz o acompanhamento da retirada desses extintores? É o operacional junto com o seu brigadista, né? Então, quem faz o acompanhamento, o relatório, né? Que todo extintor tem lá uma planilhazinha com tudo escrito, falando, ó, foi vistoriado tal dia, tal hora, que isso é importante também ver. É o seu brigada junto com a equipe operacional. Então,
serviço, esses tipos de serviços, quem faz é o operacional, junto com o seu despachante ou a sua equipe jurídica, tá? E uma das coisas que é muito importante, que você precisa ter, que é primordial, é o certificado de vistoria anual, o antigo certificado de registro, tá? Ele é feito pelas direções públicas, né, do bombeiro, e essa diretoria é a que controla, que fiscaliza todos os espaços de diversões públicas, todos os espaços que é de cultura, de entretenimento, é vistoriado pela Diretoria de Diversões Públicas. E, através dela, se retira esse certificado de registro. Eu ainda falo certificado de registro porque eu ainda não consegui, que é um antigo, que hoje é o vistoria anual. A gente sempre falava TR, né, que é o certificado de registro. Esse certificado, ele é anual, tá? Então, ele é anual. Você tem que pedir, se ele vence mês que vem, você tem que estar uns 3 meses, pelo menos, 3 meses antes do vencimento dele, já começar a se antecipar, a pegar toda a documentação que é necessário para tirar, que não são poucos, tá? São muitos documentos que precisam, não tem como listar aqui, porque cada caso é um caso. Às vezes a gente já está com todo o documento bonitinho, certinho, e eles chegam ali e falam, não, mas está faltando tal coisa. Eu falei, mas vocês não pediram isso ano passado? Ah, mas esse ano a gente está pedindo. E aí lá vai, a gente tira, vai correr atrás do documento. Então, mas tem algumas coisas que são básicas que você precisa ter em dia, até mesmo que se bater uma fiscalização, você está com essa documentação em dia, tudo certinho. E o certificado ele é anual, e se você não tem esse certificado, se ele estiver atrasado, se você não estiver com ele regulamentado, podem fechar o seu teatro, podem embargar o seu evento. Então, isso você tem que ficar atento à sua data de vencimento desse certificado e não deixar passar, tá bom? Até porque a gente hoje tem, né, a nossa empresa tem uma equipe jurídica que não deixa, né, a vencer, mas quem fica muito na mão de despachante e que não tem uma equipe por trás, que não fica atento com essas datas, pode perder o prazo e aí ficar com ele atrasado demora muito mais, tá? Como seria uma das vistorias do bombeiro e algumas coisas que são essenciais para isso? Né? Como eu falei, a recarga de extintores e reteste de mangueira é anual. Então, isso é uma coisa que já está na cara. Se tiver, ia bater a fiscalização, ele já pegar um extintor e olhar que está vencido, aí você já está ferrado já daí. Então, isso é uma coisa que já é primordial de vocês já ficarem atentos, que é a recarga de extintor. Recarga de extintor. Ah, eles vão levar todos os extintores e eu vou ficar sem extintor? Você pode contratar, eles retiram e eles trazem uns reservas. Eles já têm uns extintores específicos de reserva. E aí você pode ter essa cobertura, na verdade. Eles trazem uma cobertura, fica como até escrito, cobertura. Tá? E aí ele traz uma cobertura. Ele retira e já traz a cobertura enquanto está fazendo a recarga do seu extintor, tá bom? Então, eles levam e depois, quando eles trazem de volta, eles pegam a cobertura de volta, né? Então, vocês têm que ficar muito atentos referentes a isso, né? Manutenção, e o reteste de mangueira também é bom vocês terem um espaço ao ar livre, porque eles pegam todas as mangueiras do hidrante, eles esticam e fazem um teste com a mangueira mesmo, né? Para saber se ela está furada, se ela está certinha, se está tudo ok. Né? E a mesma coisa com os extintores, se foi utilizado, se não foi, se os equipamentos dos extintores estão perfeitos, porque se está faltando um lacre, se está faltando qualquer equipamento, eles vão avisar e vão realizar a troca, não só a recarga, mas deixar também o seu extintor em perfeito estado, tá? O manual de sistema de incêndio, né? A manutenção do sistema de incêndio e os detectores de fumaça. Essa manutenção, eles
eles cobram, tá? Quando eles forem pedir para você tirar o seu CR, eles vão pedir a ART do engenheiro, da pessoa responsável que fez essa manutenção dos detectores. Eles pedem um comprovante, eles pedem um contrato que você tem com a empresa, eles pedem, né, essa ART, uma declaração do responsável, falando que realmente está em perfeitas condições dos detectores de fumaça, né? Então, detectores de fumaça e os sprinklers, que é aquele jatinho, né? Falta água, tem que ter uma manutenção também, tá bom? Então, o ideal é você ter um contrato com uma empresa que faça essa manutenção. Porque aí, quando você for, uma das documentações solicitadas pelo bombeiro vai ser esse contrato junto com a ART do responsável técnico, tá? Sobre os equipamentos que estão funcionando. Ignifugação. Ignifugação também, ignifugação é um produto que se passa em tecidos, né? Que é contra fogo, né? Porque como é um material, né, inflamável, né? Pelo fogo, aquele tecido tem aquela proteção. Então, as cortinas dos teatros, carpete, se a sua poltrona é em tecido, tem que ser toda ignifugada, né? Então, todos esses tecidos que fazem parte, as pernas, né, do palco, então, tudo que for referente, que tiver tecido no seu espaço, tem que ser ignifugado. E esse sai um certificado da ignifugação, né? Que você precisa fazer, tem esse certificado que também é apresentado que é apresentado aos bombeiros também, tá bom? E se bate fiscalização, eles costumam pedir essas coisas, sabe? Sempre quando bate uma fiscalização, eles vão olhar e eles pedem sempre alguma documentação para você. E uma delas é essa, de ignifugação, tá bom? Sinalização e luzes de emergência. A gente não tem um certificado, mas se bater uma fiscalização, é uma das coisas que eles sempre olham. Se a sinalização de saída está ok, se ela é luminescente, se as luzes de emergência estão funcionando. Então, a gente não tem um certificado específico para isso. Pode até ter, eles pedirem, que já teve um ano que eles pediram de ter uma declaração de um técnico que está tudo em perfeito estado. A gente contratou um técnico que foi lá, olhou, viu, está tudo certinho e emitiu essa declaração para a gente. Mas, batendo também a fiscalização, é importante vocês estarem com todas essas comunicações, né, em perfeito estado, não estando quebradas, estando no lugar certinho, né, com as luzes de emergência sempre é bom testar, para ver se na queda de uma energia, né, uma coisa que a gente nunca testa, aí quando cai a energia você vê que não está funcionando, né? Então é sempre bom testar, ver se estão todas elas funcionando e já fazer essa troca. Então, como também falei na aula anterior, vistorias, é, é, vistorias periódicas no seu espaço é fundamental, né? Essas vistorias periódicas para você ver tanto essas questões de sinalizações de bombeiros, como todo no teatro, né? Se os seus equipamentos, se os seus materiais, se as poltronas, se tudo, né? Ar-condicionado, tudo está funcionando em perfeito estado para a gente não ter problemas, né? Quando realmente tiver com o seu público, tiver com o seu artista, você não ter surpresas. Então, o ideal é sempre ter essas vistorias periódicas para evitar problemas no momento que a gente tiver com uma visita ou com algum evento em si, tá? Só um minutinho. Outra coisa que também pede e que não é uma exigência dos bombeiros, mas que já aconteceu. Eu aprendi isso aqui
na verdade, tendo uma vistoria da vigilância sanitária, tá? Mas assim, a gente vai aprendendo tudo muito na prática, né, gente? Então, assim, tem coisas que a gente já sabe, mas outras a gente vai aprendendo. E essa da vigilância sanitária foi alguns anos atrás que eu recebi a visita num outro teatro, me pedindo o certificado da qualidade do ar. E eu falei, certificado da qualidade do ar? Ele tem que ter isso semestral. E aí, assim, ele, né, super de boa, não, ele só falou, olha, faz, não me autuou, não fez nada, ele viu que realmente eu não sabia e me explicou e me deu um prazo para fazer, depois ele, né, nem voltou lá, eu fui, fiz e depois apresentei a vigilância sanitária que a gente tinha feito e estava tudo certo. Mas é isso, a gente tem que ter semestralmente e anualmente a limpeza dos dutos do ar-condicionado. A limpeza dos dutos do ar-condicionado, e logo em seguida eles fazem a coleta do ar e fazem uma análise do seu ar, se ele está bom para o público e para a gente respirar aquele ar. Então, assim, por isso que é muito interligada a manutenção do seu ar-condicionado, né, que não pode ser a mesma empresa que faz a manutenção do seu ar-condicionado a fazer a limpeza dos dutos, você tem que contratar uma outra empresa para fazer a limpeza dos dutos, e essa empresa costuma já ter uma empresa parceira para fazer o certificado, a fazer a análise do ar do seu espaço. Então, como eu falo, a gente tem muitas coisinhas, né? São séries de coisas que a gente tem que sempre estar olhando, porque pode bater qualquer fiscalização no seu espaço e pedir uma série de documentações que às vezes você não, né, nem sonha que deveria ter. E isso era uma que anos atrás eu não imaginava que existiria. E hoje eu não posso deixar faltar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com todas essas documentações, com tudo. Então, a gente tem uma equipe para gerir, a gente tem uma série de coisas a se ocupar, né, para botar o teatro em pé, como, né, a gestão das equipes, né, a limpeza, a manutenção, aí fazer a entrada do público e resolução de problemas, e ainda tem essa parte burocrática, mas que é importantíssima, porque se você não faz, você é autuado, você e pode fechar o seu teatro. Tem coisas que são muito mais sérias e outras que você consegue resolver, né? E nesse dia a Vigilância Sanitária foi super parceira, falou, não, tudo bem, a gente te dá um prazo para você fazer e depois só manda para a gente o comprovante que você fez o certificado. Eu fiz na mesma hora, falei, olha, a gente precisa fazer, a gente fez e entregou. E desde então isso fica na minha pauta de que a gente tem que fazer sempre, sempre. E coisas que a gente nem imagina, né, gente? Olha, em alguns museus também tem o controle de umidade. Pois é, né? Porque é isso. São coisas tão que nunca passam na nossa cabeça, né? De que existe esse tipo de controle de umidade. Uma coisa que eu também é muito louca. E para você, porque é também importante, né? Porque são quadros, são peças importantíssimas que se você não tiver esse controle, pode estragar uma peça, né? Então, é o que eu falo, a gente são N coisas que a gente tem que estar muito atento, a gente sempre tem que pesquisar, né? Como eu falei, o bombeiro, eles sempre, né? Porque infelizmente, anualmente a gente tem casos tristes, né? De fatalidade, e de lugares que você vê que não tem fiscalização nenhuma, que não se preocupa com isso. E aí a gente só vai descobrir, né? Quando acontece realmente uma fatalidade, que não tem um espaço, não tem, às vezes um lugar não tem um extintor de incêndio, não tem nenhum controle, né? E infelizmente também a gente não tem uma fiscalização mais rígida nesses espaços, né? Mas nós que somos assim teatros grandes, que somos teatros mais visível, né? Ali ao público, a gente está ali na cara,
Então, esses eles vão mesmo, sabe? Já tivemos algumas visitas, mas a gente apresentou toda a documentação e a gente não teve nenhuma questão. Mas esses espaços que são menores, às vezes esperam ter uma fatalidade, e quando você vê, não tem alvará de funcionamento, o bombeiro estava já vencido há 5 anos, né? E não tem mais nada. Então, é uma coisa que a gente preza muito. É sempre estar com todas as documentações, com tudo muito em dia, para não termos problema, né? Porque a gente sabe que isso é muito sério, a gente está tratando de vidas, né? São 1.000 pessoas, uma lotação de uma casa de 1.000 pessoas, um outro teatro com 369 lugares. Então, assim, é muito sério, né? Você vê que você tem essa responsabilidade de estar fazendo uma operação de uma casa de espetáculos no dia e que tem 1.000 pessoas ali sobre a sua responsabilidade, né? É punk, assim, você saber que você para assim, caramba, acontece alguma coisa, Deus me livre, acontece alguma coisa, você está ali com 1.000 pessoas que você tem que saber tirar do local, tirar as pessoas com segurança, né? E passar essa segurança também para elas. E que elas estão num espaço seguro, né? Que elas podem se divertir, estar ali tranquilamente. É loucura, mas é bem. A gente estando com tudo, a gente não tem o que se preocupar, né? E isso a gente tem que saber direitinho o que que você tem, os seus deveres, né? Para poder apresentar. Alguma perguntinha, gente? Estou indo muito rápido, tem alguma questão? Ó, outra coisa, esses documentos a gente sempre tem que deixar em local visível, tá, gente? O alvará de funcionamento e esse certificado de vistoria anual, eles sempre têm que estar em local visível, tá? A gente deixou lá na bilheteria, porque a bilheteria tá lá, é a primeira coisa que as pessoas veem, a gente deixa lá na bilheteria. Então, é sempre importante estar com essas documentações num lugar visível, para quando também bater qualquer tipo de fiscalização, vocês estarem, né? A primeira coisa que eles vão pedir, você já vai mostrar para eles ali, tá? E verificar sempre o livro do PROCON, uma coisa que as pessoas sempre esquecem também. Tem que ter o livro do PROCON, sempre disponível. O cliente, às vezes, tem cliente que vai reclamar e quer registrar. E aí, cadê? Ih, não tem o livro do PROCON. Aí a pessoa vai no PROCON para reclamar que você não tem o livro do PROCON. Aí vão bater lá, vai bater uma notificaçãozinha para você porque você não está com o livro do PROCON, tá? Teve alguma reclamação do PROCON no seu livro? Você tem que levar o livro no PROCON para registrar essa reclamação, tá bom? Tem que levar. Teve lá a reclamaçãozinha, você tem que levar lá o livro para eles poderem registrar a sua reclamação. E se for uma coisa mais grave, eles entram em contato, tentam um acordo, enfim, mas às vezes são reclamações mais tranquilas, mas já tive algumas reclamações de carteirinha, né, de estudante. Então, assim, é bom você ter esse livro sempre atualizado, tá, gente? Então, sempre vai no PROCON. E qualquer dúvida, entre em contato com o PROCON também, para poder você entender o que você deve fazer. Quando a gente teve uma primeira reclamação, nunca tinha tido reclamação no PROCON. Então, quando eu tive a primeira reclamação, eu falei, e agora? O que a gente faz? A gente entrou em contato, tal, fomos lá, e aí eles explicaram tudo que precisava ser feito. Então, assim, tem coisas para a gente também que é novo, né? A gente tem um livro, tá, beleza, mas e aí? Surgiu a reclamação, a gente não tinha ideia de como prosseguir com aquilo ali. Então, a gente entrou em contato com eles e eles explicaram, e desde então a gente já sabe como é o procedimento se tiver alguma reclamação do PROCON.
Então, são pequenas coisinhas que vocês veem, pequenos detalhes que passa batido. Vou falar aquilo mas passa batido. E a gente só se dá conta quando acontece. Então, assim, então essas coisas você tem que ficar atento. E, por exemplo, para essas reclamações do Procon, se teve uma reclamação hoje é dia 26, você tem até o dia 30, porque você tem que fazer é, a reclamação dentro daquele mês. Então, não que você precise, teve uma reclamação hoje, eu vou amanhã. Tem uma reclamação amanhã, todo dia que pintou uma reclamação, você vai lá. Você pode, dentro daquele mês, tá? Você teve algumas reclamações, teve 5 reclamações. Você pode fazer essas 5 reclamações e ir com o livro no final do mês. Você não precisa ir todo mês, entende? Toda hora que você recebe a reclamação. Deu para entender? O que eu quis dizer do Procon? Se você pode levar o livro num único dia do mês, por exemplo, você pode levar só no final do mês. E aí todas aquelas reclamações que teve naquele mês, você pode levar no final do mês e eles registram a sua reclamação. Então, é só para vocês ficarem sempre atentos aos livros, e aí sempre, né, por exemplo, o livro lá também fica na bilheteria, que fica mais fácil acesso. Então, tem que questionar, e aí, gente, teve alguma reclamação aí no Procon? Tem alguma coisa aí que a gente tenha que levar lá, né? Não deixar cair no esquecimento. Então, gente, são algumas coisinhas que são primordiais, essas responsabilidades da segurança do trabalho. A gente sempre tem que estar muito atento. Como eu falei com vocês, é um planejamento que a gente tem que ter, né? Eu falei, sou a gerente com mais os meus assistentes e cada um deles tem a sua responsabilidade do que tem que fazer. Um fica responsável em fazer a vistoria nos teatros, ver se está precisando de alguma manutenção, né? O outro já fica responsável em fazer os orçamentos para a gente poder apresentar à diretoria e fazer aquela manutenção, as compras e fazer a operação do teatro. E aí chega nesse momento que tem a renovação dos bombeiros, juntar toda a documentação necessária para poder o jurídico seguir com, com a apresentação dessa documentação dos bombeiros. Aí muita coisa cai em exigência, aí volta, né? Volta para a gente poder correr atrás do que os bombeiros estão pedindo. Então, assim, e nisso tudo a gente está em paralelo com as outras coisas, né? Que a gente sempre fala, né? Que o operacional nunca está parado, nunca está zero problemas, porque o operacional está ali para resolver problemas. Então, sempre tem que correr atrás e fazendo tudo e não perder os prazos. Porque se você também perde prazos, aí você é notificado, enfim, né, multado, aí vai perder um dinheiro aí, e é uma coisa que a gente não pode fazer. Uma coisa também muito importante, que eu não falei aqui, é também de documentações, quando tem peças com criança, né, você também tem que ter muito cuidado, você tem que pedir autorização para essas crianças estarem no palco, né? E você tá com essa documentação também no dia, porque se bater alguma fiscalização da criança, Instituto da Criança e Juventude, se não me engano, está errado. Se bater essa fiscalização, você tem que estar com essa documentação em mãos, né, de que foi retirado esse alvará para essas crianças estarem no palco, né? Então, é tudo isso, vocês têm que estar sempre muito atentos para a gente não ser surpreendido, né? Como crianças também menores indo em espetáculos que não tem a classificação, né? É uma coisa que também a gente entra muito num debate. As crianças podem ir? Se a classificação é 16 anos, a criança pode ir? Pode.
é uma classificação, não é uma proibição, tá, gente? Ela estando com o seu responsável, ela pode. Ela só não pode ir em lugares que tem maiores de 18, mas quando tem aquelas classificações de 16, de 14, é uma classificação etária, mas isso não é um impeditivo delas entrarem, né? A gente, até se tiver alguma cena imprópria, a gente tem informa para o responsável, mas se ela está com o responsável legal, ela pode acessar, tá? E se ela não estiver com o responsável legal, ela tem que ter uma declaração do responsável legal permitindo que ela assista aquele espetáculo. Então, a gente tem que ter também muito cuidado com isso, quando tem um menor fora da classificação, né? Até mesmo se estiver dentro da classificação, mas ele for menor de idade, ele também não pode acessar o teatro sozinho, né? Ele tem que estar ali com o seu responsável. Uma criança de 10 anos, ela não pode estar sozinha, ela tem que estar com um responsável acessando o teatro, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados para a gente poder informar ao público e a gente ter também toda a equipe falando a mesma língua. A gente não ter sempre surpresas. Fiscalização não avisa, gente. Fiscalização bate a qualquer momento. Não vai avisar, né? Nessa época de Covid, a gente teve muita fiscalização para saber se a gente estava fazendo cobrança de carteirinha, de vacina, né? Se estava utilizando máscara. Então, foi redobrado, né? Se a gente estava cumprindo, como é mesmo? Eu não esqueci, gente. Cumprindo Proto- Protocolo. protocolos, né, sanitários, se tinha álcool em gel, né, teste não, porque o teste a gente estava fazendo, mas o teste a gente não era uma obrigatoriedade. Mas os protocolos, a gente estava tendo umas visitas realmente para saber se a gente estava realizando mesmo, porque nós éramos poucos dos teatros abertos, né? Fomos um dos primeiros teatros a abrir, com a capacidade reduzida, lógico, mas como éramos os poucos teatros abertos, a fiscalização ia mais em cima da gente. Mas a gente estava seguindo e a gente fez muita questão de seguir esses protocolos sanitários, né? As regras de ouro que foi pedido e a gente sempre acompanhava muito. E conforme tinha o aumento da capacidade, a gente aumentava a capacidade. O nosso mapa do teatro mudava assim, constantemente, mas foi uma montanha russa para a gente, mas que foi também um aprendizado a gente trabalhar nessa pandemia, em que, né, tem lives, tem eventos, tudo, mas a gente conseguiu sair, deu a volta por cima disso tudo, né, mas sempre seguindo os protocolos sanitários. Então, e é isso, a gente tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo, as novidades, né? Sempre a novas leis, a novos processos que surgem, né? Tem que ter alguma coisa nova. Tinha um projeto, mas que não andou, que a gente tinha que ter. A gente tem a plaquinha da capacidade, né? Tem que ter em todo lugar a capacidade máxima de entrada do teatro, mas eles queriam implementar que a gente tivesse tipo aqueles que tem estacionamento, conforme a pessoa vai entrando, vai contabilizando. Hoje nos shoppings e mercado tem. Você sabe quantos automóveis, quantas vagas ainda tem para você estacionar o carro? Eles queriam botar isso nos teatros, nos espaços de entretenimento, para saber se a gente estava respeitando mesmo a capacidade do espaço, em botar aqueles eletrônicos, e conforme as pessoas iam entrando, ia contabilizando quantas pessoas tinham. No Imperator, a gente tinha esse aparelho, a gente sabia, mas isso, na verdade, fica muito
Aí não andou, não sei por que não andou. Eu acho que eu não concordava muito com isso, não. Porque é muito volante, né? Aí a pessoa ia entrando, eles iam contabilizando, mas se a pessoa sai e a pessoa entra de novo, eu não sei como ia ser essa contagem. Mas acabou que eles não deram continuidade, mas é uma coisa que se valesse, a gente teria que correr atrás e colocar e está dentro da lei, porque quando eles colocam, botam um processo, né, aprova uma lei, alguma coisa, eles vão atrás para ver se as pessoas estão cumprindo. Então, aí você tem que correr atrás e estar ali um dia, porque a fiscalização pode bater para saber se aquela nova lei está sendo cumprida ou não. Então, é muito importante que você ou a sua equipe jurídica, né, ou um despachante, né, a pessoa responsável em cuidar dessas questões de leis, estejam atentos às novas leis, tudo para poder passar para a gente, né, para as outras equipes, e que a gente tenha e seguindo corretamente. Sim, exatamente. Eles tinham bem na entrada do teatro, era bem na entrada. Passava a galeria, quando você ia acessar, a gente tinha instalado, porque eu trabalhei lá também por 3 anos. Então, um pouquinho antes de eu sair, tinha sido feita essa instalação. Então, tinha da gente saber, e era, por um lado, era muito bom a gente saber disso, porque no final a gente contabilizava quantas pessoas a gente teve em média no mês, no teatro, no centro cultural. Então a gente tinha como contabilizar, sabe? Olha, esse mês a gente teve 10 mil pessoas aqui no centro cultural. Então era muito bom. O teatro a gente já tem um controle através do ingresso, né? Através do borderô. Se a pessoa não acessa sem ingresso, né? A gente tem o controle ali do ingresso. Tirando a equipe técnica que está trabalhando, o restante é feito controle através do ingresso. Então, quando bater uma fiscalização, tudo a gente pode apresentar o borderô com, com isso, né? Então, a gente acaba tendo esse controle, né? Não é uma coisa que a Deus dará, vai chegar no teatro e entra. Tem o ingresso para comprovar que a pessoa tá ali e imprimindo o borderô, a pessoa tem como saber que não ultrapassou o limite da capacidade, né? Então, acho que são essas coisas que tentam colocar umas leis, umas regras que às vezes acaba que na prática não vai funcionar, não funciona, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que só ficar muito atento a tudo isso, tá, gente? A tudo isso. A gente tem que. O operacional de teatro, a gente tem que ficar, né, de espaços, né? Tem que ficar muito atento a todas essas questões. A gente fica muito na ação, muito ali na operação, né, do atendimento ao público, mas aí a gente também tem que ter essa parte aí burocrática das documentações, né? A gente trabalha junto com as pessoas que cuidam disso, falar, olha, tá para vencer, a gente precisa fazer, então a gente tem que ficar atento, né? Ó, já vai vencer a recarga, ó, já estou com os orçamentos aqui, apresentar, vamos fazer, tá aqui o orçamento, pega a aprovação e já manda, vem fazer a recarga do seu extintor, sempre fazendo as vistorias para evitar problemas e seguindo tudo isso, a gente consegue botar o seu espaço em pleno funcionamento sem transtornos, né? Mas tem que ter um planejamento para tudo isso, porque é muita coisa, né? É muita coisa no seu dia a dia e que tem dias que tá uma loucura, mas que você tem que seguir esses processinhos aí, né? Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma questão?
Me diga, 11h17. Alguma coisinha que vocês querem falar? Hoje foi uma coisinha mais documentos, né? Como eu falei, a gente já trabalhei em diversos, né? Hoje eu estou nos teatros, mas já trabalhei em casa de shows e trabalhei no Imperato, que era um multiuso. Então, assim, mas cada um tem a sua particularidade, mas as documentações acabam sendo as mesmas. Mas, como eu falei, os bombeiros são uma caixinha de surpresa, né? Eu falar, o bombeiro, a gente tinha aprovação para funcionar, beleza. E teve um dia que ele foi lá fazer uma vistoria e ele cismou com o guarda-corpo. Ele cismou com o guarda-corpo. Falou, olha, esse guarda-corpo aqui tá menor. Aí eu falei, mas a gente não mexeu nele. Ele, mas ele mas precisa aumentar ele. Eu falei, tá, mas a gente está trabalhando 5 anos com esse guarda-corpo. Vocês aprovaram esse guarda-corpo e agora você está dizendo que esse guarda-corpo não tá legal? Ele não tá, precisa aumentar 10 centímetros. E eu tive que correr atrás de aumentar o guarda-corpo por 10 centímetros, porque eles falaram que não estava. Mas depois a casa está funcionando 5 anos. Eles resolveram que o guarda-corpo não estava funcionando. Não era daquele parâmetro. Eu falei, tá bom. E aí a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, a gente pode não ter aprovação e a gente pode ser autuado. Então, eu falo que não tem uma regrinha, né, desses documentos. Tem os documentos padrões, mas que podem surgir outros, tá? Então, é sempre ficar atento a isso, tá bom? Então, eu queria ver com vocês, se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão sobre documentos, alguma outra dúvida. Hoje eu acho que hoje falei bastante. Ontem eu também falei bastante, mas hoje eu acho que eu falei. Não, eu não sei se o Léo tá aí. O Léo falou ontem que tinha uma dúvida para tirar. Então, Caroline, a gente depende muito do que for, tá? Porque assim, a gente a gente pega todas essas documentações padrões já que o bombeiro pede, tá? E a gente entrega para eles e abre processo. Aí a gente tem o número do processo. Eles vão analisar, dão um ok. Se tiver faltando alguma coisa, ele vai cair em exigência o processo. Aí o processo volta para a gente. Aí eles entram com um certificado de despacho, né? Que aí caiu em exigência o documento. E aí você vai correr atrás desse documento e depende muito. Se for, por exemplo, a recarga dos extintores, aí você vai correr atrás de refazer a recarga dos seus extintores o quanto antes para você poder ter um certificado, né? Então, assim, você já pode agendar, pagar a recarga, que tipo, 3, 4 dias a recarga já está de volta. Vai depender da empresa e você pedir a urgência para ela. Agora, se for uma coisa mais complexa, né? Se for algum, por exemplo, um guarda-corpo, como eu falei, que ele precisa ser feito, e aí você tem que catar um serralheiro, catar o responsável, um marceneiro, não sei, dependendo de como é o material para fazer de acordo com o que ele está pedindo. E aí vai depender da estrutura, do tamanho, de quanto tempo vai levar, né? E aí, nesses casos, quando é uma coisa que é no espaço, que é uma coisa que esteja faltando, uma porta, por exemplo, pode ser uma porta que esteja fora do padrão, uma escada que também esteja fora do tamanho padrão, tudo isso eles analisam também, tá, gente? Tamanho de escada, tamanho da porta, se é suficiente para passar uma cadeira de rodas, se está no padrão de evacuação do espaço, tudo isso, se for uma coisa estrutural, pode levar mais tempo, né? E aí, de você ter que refazer no espaço, né? Se vai ser viável refazer o espaço, por exemplo.
como o Teatro Riachuelo, é um espaço tombado. Nós temos algumas portas que não tem aquela barra antipânico. E a porta é da época, né, do teatro. A porta tem 100 anos. Então, assim, não tem aquela barra antipânico. E não foi permitido tirar. Ela é de empurrar, mas ela não tem a barra antipânico. Mas a gente tem documentos que provam por ser um espaço tombado, foi permitido ter aquela instalação. Mas se não for um espaço tombado e você não ter essa documentação que comprove que foi permitido botar aquela porta ali, você vai ter que fazer. Então, tudo vai depender muito do que eles precisam. Se for uma coisa estrutural, aí vai levar muito mais tempo. E se você tiver essas provas, aí você de que foi autorizado dessa forma, aí você tem que entrar com esse recurso, com a documentação de que foi aprovado ser instalado daquele jeito, e explicar qual foi o motivo, né? E aí, esses prazos, né, de retorno deles levam um tempinho, né? Leva um tempo. E aí depende muito também do tempo que você está, no período que você está entregando a documentação, porque ainda tem isso. Se você está entregando no período de janeiro, aí eles estão focados muito em sambódromo, né, festas de rua. Início do ano é muito complicado, porque aí os bombeiros estão muito focados nas questões de festa de rua, blocos de carnaval, essas autorizações, e aí requer mais um tempo, né? Final de ano, já está para o recesso, ano novo, festas na praia. Então, assim, tem os períodos que quando você vai abrir processo, que são muito delicados quando você vai abrir. Porque eles, dependendo do período, eles estão focados nesses espaços, nessas aprovações, que são muitas solicitações. Imagina, início de ano, nos blocos de rua, acessos, nessas autorizações, demora. Então, assim, você tem que ser. Por isso que eu falo que você tem que juntar com o máximo de antecedência a sua documentação e entregar o quanto antes, para quando tiver para vencer a sua documentação, você já está com esse processo engatilhado e aí você tem a sua renovação, entendeu? E tem uma coisa, eles não renovam antes, se eu não me engano, assim, se o seu vencimento é dia 30 de julho, aí eles vão renovar para depois, mas assim, você tem que entregar sua documentação antes de vencer, é essencial você entregar antes de vencer, para que não tenha esse atraso, tenha muito atraso, porque demora. O processo demora ali uns 3 meses total, assim, para sair o certificado, de 3 a 4 meses, se não ficar caindo em exigência a sua documentação. Mas se cair em exigência, demora muito, depende muito do que está caindo em exigência. Se for uma recarga ou uma identificação, é um serviço que você agenda rápido e faz, e de pronto entrega, você já vai ter o seu certificado. Mas se for uma coisa estrutural, aí pode demorar mais um pouquinho, dependendo do serviço que você vai ter que fazer, para poder apresentar para eles. É isso. Deu para esclarecer? Ai, que bom. Mais alguma dúvida? Né? E as fachadas, é sempre muito importante, sempre manter tudo sempre no padrão ali. Hoje, a gente até no Riachuelo, a gente está tentando botar uma iluminação ali na fachada, e que a gente também está montando um projetinho para apresentar para o IFAM, voltando um pouquinho, né? Para o IFAM, porque a gente vai botar uma iluminação ali na fachada, para vocês verem. Então, assim, essas questões de documentação, eu confesso que essa parte burocrática, para mim, nossa, muito... É bem chatinho,
Mas a gente aprende muito, a gente aprende muito. Foi aí que eu aprendi muita coisa referente a bombeiro, referente a esses equipamentos, porque eu não sabia nada. Assim, quando falava que tinha não vai te levar no bombeiro, eu falava, o quê? Mas, mas para que serve? O que que é isso e tal? E quando eu fui aprendendo, fui entendendo, e a gente vai entendendo na prática, né? E aí hoje, quando fala, chegou o período, fala, ai meu Deus, chegou, vamos lá, juntar toda a documentação, apresentar, mas é uma aventura fazer. E quando a gente sai, a gente comemora literalmente, porque então, é um processo chatinho de fazer. Gente, eu falei tudo sobre essas responsabilidades técnicas, sobre as vistorias, a gente falou sobre a segurança do trabalho, né? Ah, uma coisa importante que eu não falei sobre a segurança do trabalho. A responsabilidade da compra desse material é nossa, é do teatro, é da empresa, em fornecer esse material de EPI, tá bom? É responsabilidade nossa de ter o capacete, de ter o cinto, a luva, tá? Cada funcionário tem que ter o seu. Então, né, como é um equipamento individual, de proteção individual, tá bom? Então, tem que ser responsabilidade do equipamento, da empresa fornecer para os seus funcionários, tá bom? É, Então, gente, é isso. Vocês não têm mais nenhuma dúvida, mais alguma questão sobre isso, sobre os treinamentos, sobre proteção de incêndio? Mais alguma questão? Hoje eu falei mais rapidinho. Então, gente, eu queria convidar vocês, né? A gente, como eu falei, eu trabalho nesses dois teatros. É, Queria muito, não deixei meu contato aqui para vocês, mas de vocês visitarem teatro, eu não sei se todos conhecem o Teatro Riachuelo, então, de a gente marcar, né, de vocês irem lá fazer uma visita no teatro, e vocês olharem de perto o teatro num todo, ver o espaço tombado e a gente olhar na prática como conhecer esse lindo teatro e ao mesmo tempo a gente poder falar um pouquinho lá de todo o equipamento e, a gente fazer um tour, né? Eu acho que vai ser bem interessante a gente, a gente poder ver na prática também. Ah, obrigada, Letícia. Sim, podemos marcar sim, com certeza, vamos marcar. É, Através do link eu tenho o e-mail, acho que eu tenho o e-mail de todos vocês, e aí a gente pode marcar uma data para poder a gente fazer um tour e vocês conhecerem um pouquinho dos bastidores e a gente olhar de perto tudo que eu falei sobre o equipamento tombado, que ele é lindo, eu falo, é meu filho mais velho, né, gente? Eu tenho meu filho mais velho, que é o Riachuelo, do meio, que é o Prudential, e o meu caçula agora, que é o Ecovila, no Jardim Botânico. Então, são os três teatros, mas eu vou mostrar para vocês o Riachuelo, até porque o Jardim Botânico está em obras, então está com previsão para a inauguração em novembro, mas o Riachuelo a gente pode fazer um tour lá. E aí a gente conhecer, a gente assiste a peça, né? Mas quando assim, tá lá na peça, tá tudo escuro, né? Aí já sai correndo, não olha os detalhes. Ali tem os detalhes, tem aquele trabalho que é lindo, e aqui a gente pode conversar um pouquinho mais, né? É incrível. Eu vou entender direitinho, porque eu acho que vai ficar gravado, tá gravado, né, essa aula, e aí como eu posso disponibilizar para vocês também essa aula, tá bom, Letícia? Aí você vê um pouquinho de amanhã, o de ontem também, tá bom? Gente, queria muito agradecer.
Vocês têm mais alguma dúvida? Quero muito agradecer a presença de vocês. Para mim foi incrível, foi uma experiência compartilhar um pouquinho do meu trabalho aqui com vocês, tá? Como falei, são 18 anos trabalhando com eventos e já trabalhei em diversos espaços e para mim é sempre um aprendizado em cada lugar que eu cada lugar que eu trabalho é uma experiência nova, com pessoas incríveis. Então, e aí eu estou vindo mais um teatro aí, que vai ser mais uma experiência incrível para mim, dentro do Jardim Botânico. Então, assim, vai ser uma outra experiência que depois, em breve, eu posso compartilhar com vocês, porque aí é dentro de um espaço que é completamente natureza e que a gente tem horários também, porque tem os horários das plantas, tem os horários dos animais, então, assim, vai ser uma outra visão, que também vai ser um aprendizado para mim, que em breve eu quero também poder compartilhar essa vivência com vocês, tá bom? Então, eu vou ver aqui se eu pego todos os contatinhos de vocês através do e-mail e a gente marca de vocês irem lá. Vai ser incrível. Exatamente, o Jardim Botânico acho que fechou em 2008, se eu não me engano. Acho que foi em 2008 que fechou o teatro. E aí agora a gente está aí em plena obra para a gente poder estrear em novembro. Para quem não estava aqui ontem, vai ser o Apple Villa Rehap, o teatro aqui destinado para o público infanto-juvenil, tá bom? Com cursos, com oficinas, e vai ser uma loucura para a criançada lá. Vai ser um público completamente diferente do que a gente já trata, por mais que a gente faça espetáculos infantis nos nossos teatros, mas esse vai ser voltado completamente para o público infanto-juvenil, então vai ser incrível, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela essa parceria, por esse tempinho de vocês, tá? Com a gente aqui, comigo aqui, nesses 2 dias. Para mim também foi incrível, tá bom? E qualquer dúvida, fiquem à vontade. E também depois entrar em contato por e-mail, tudo, e a gente pode bater uma bola e passar lá no Riachuelo, a gente toma um café e a gente pode conversar pessoalmente também, tá bom? Podem ficar à vontade. Obrigada, viu? Valeu, obrigada. Gratidão aí pela sua aprendizagem. Obrigada, gente. Um grande beijo, um bom domingo para vocês, viu? Tchau, tchau.